O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pedras aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram quebrar as pedras de um, depois de outro, e foram crucificados com Jesus. E ao se aproximarem de Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não lhe quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra parte na Escritura diz ainda: olharão para aquele que transpassaram. Palavras de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós temos primeiro a festa de Santo Antônio. Então queria lembrar rapidamente o que foi a vida deste santo. Primeiramente ele nasceu em Lisboa, em Portugal, no dia 13 de setembro de 1191. 1191, quantos anos que faz isso, né? E ele morreu com 36 anos. 36 anos. Muito novo. Ele estudou com os agostinianos, estudou teologia, mas a vida dele, ele dedicou principalmente à pregação das missões. Ele, com 36 anos, faleceu. Aí faleceu em Pádua, na Itália. Era a sede dos franciscanos, a mesma ordem de São Francisco de Assis. E também estudou com os dominicanos, mas ele se tornou um frade da ordem de São Francisco e viveu no tempo de São Francisco, né? E ele, como foi proclamado santo um ano após a morte, e o Papa Leão XIII, ele dizia: este é o santo do mundo inteiro. Vejam, os frades menores escreveram em 1232 que Santo Antônio se encontrava já bem adoentado e ele foi acamado numa cama de palha e desmaiou. Depois, quando ele tomou consciência de novo, ele pediu para ser levado até Pádua. Colocaram ele num carro de boi e foram levando
chegaram lá perto, lá tinha um pequeno convento, e ele, como estava muito fraco, os que levavam ele, levaram no bairro chamado Arcela, onde tinha esse pequeno convento. Então levaram ele estava assim, morrendo. Não tinham chegado ao convento lá em Pádua, e foi lá que ele morreu. Só depois de morto que levaram ele até Pádua. Mas o que marca a vida deste sacerdote, apenas com 36 anos, ele foi um grande pregador de missões. Nesta curta vida que ele tinha como sacerdote, ele tem registros que dizem que ele passou por 37 localidades onde ele foi pregar, 37 lugares em Portugal, na Espanha, em Marrocos, na Itália, na França, e provavelmente ele deve também ter pregado na Itália, e depois na Alemanha, Suíça, Eslovênia e Áustria. Todos esses países, se você olhar no mapa, ele foi pregar missões. Ele viveu num tempo em que o mundo já estava se tornando bastante ateu, que muitos não acreditavam em Deus. É impressionante que logo depois que ele morreu, o Papa resolveu nomear alguns cardeais, outros bispos, para que eles fizessem um trabalho relatando todos a vida de Santo Antônio com todos os seus milagres. E esse documento serviu para que o Papa o declarasse santo. Esses cardeais, esses bispos, fizeram esta busca por todos os lados de milagres que teriam acontecido. E eles enumeraram 53 milagres. 53 milagres que ele realizou durante a sua vida. A grande parte desses milagres dizia respeito a problemas de saúde, de paralisias, de surdez, passando pela fantástica história também de uma menina que teria morrido afogada e que voltou a viver. Tudo isso por obra deste santo pregador. Então veja, repetindo, quantos países, mais de 37 países, em vida, esses cardeais e bispos escreveram 53 milagres que aconteceram. Por isso que o Papa Leão XIII dizia: ele é o santo do mundo inteiro. Em 30 de maio de 1232, menos de um ano após a sua morte, o Papa Gregório IX anunciou que Antônio já podia ser eternizado no rol dos santos da Igreja e proclamou: em honra e louvor da Santíssima Trindade e para a exaltação da Santa Igreja, inscrevemos o servo de Deus, Frei Antônio, confessor da Ordem dos Frades Menores, do Cartaz
dos santos e ordenamos que sua festa seja celebrada todos os anos no dia 13 de julho. Menos de um ano. Depois nós falamos a igreja canoniza. O santo do povo, como dizia o Papa, o santo caiu no gosto popular, também aqui no Brasil. Quem trouxe essa devoção e conhecimento deste santo foram os franciscanos que vieram de Portugal. É um santo que pela sua vida, pela sua pregação, cativou a todos. Também é conhecido como santo casamenteiro. Mas veja bem, não tem nenhum caso registrado que ele arrumou casamento. Porque ele ficou conhecido como santo casamenteiro. Ele é a única coisa que Santo Antônio fez em todas as suas pregações. Ele combateu, veja bem, os casamentos que eram arranjados pelos pais para os seus filhos e filhas. Porque esses casamentos, eles tinham interesse econômico ou político. E Santo Antônio sempre combateu esta ideia que os pais tinham direito de indicar o casamento para os seus filhos e para as suas filhas. Isto Santo Antônio combateu. E se nós olharmos hoje, na orientação e no direito canônico da Igreja, todos esses casamentos arranjados pelos pais com essa finalidade econômica e política para seus filhos e suas filhas são nulos. São casamentos nulos, diz hoje ainda o direito canônico, que fala da liberdade. Fala da liberdade, então são casamentos nulos. E veja como isso no tempo de Santo Antônio e mesmo na nossa história, ainda poucos anos atrás, ainda os pais se achavam no direito de indicar e de mandar casar fulano com ciclano. E são casamentos nulos. Isso é a única coisa que se encontra nos registros sobre as pregações de Santo Antônio, que combatia esse tipo de casamento. Então, esse Santo Antônio casamenteiro, né? Por outro lado, aqui ele é conhecido também como o grande santo milagreiro, ou Santo Rescritériano, que é intuidor de coisas perdidas, faz encontrar as coisas perdidas. E esses títulos mostram como foi identificado pelo povo brasileiro. Mas a grande questão é que Santo Antônio, na sua pouco tempo de vida, ele espelhava a presença de Deus, seja nas suas pregações, nas suas orientações, na sua vida. O mês de junho é dedicado também ao Sagrado Coração de Jesus. Outra coisa importante, esta festa do Sagrado Coração de Jesus, ele é um complemento da festa de Corpus Christi, porque a festa foi colocada na sexta-feira, na semana seguinte depois de Corpus Christi. Então veja,
mostra o coração, é mostrado nas Escrituras como sendo o coração que representa o amor de Deus. Uma das coisas nós vimos no Evangelho hoje, que Cristo, depois de morto, abria o seu lado com uma lança e desse coração saiu sangue e água. Sangue e água representam todos os sacramentos que nós temos instituídos por Jesus. Então o coração, na Bíblia, ele é o símbolo do amor que Deus tem por nós. E aí vocês podem olhar, como é que é a imagem do Sagrado Coração? Como é que é a imagem? É Jesus, a pessoa de Jesus, com o coração para fora. Mas isso é natural? O coração fica fora ou fica dentro? Fica dentro. Cadê o seu coração? Está dentro ou está fora? Pois é, mas esse apresentar a imagem de Jesus com o coração para fora, ainda perfurado, aberto, é para expressar o grande amor que Deus tem para com a humanidade e que Ele morreu derramando seu sangue para o perdão dos pecados de todos, até dos maiores assassinos, dos maiores ladrões, dos maiores corruptos, dos maiores pecadores. Ele morreu para salvar a todos e derramou o seu sangue até a última gota para o perdão dos pecados. Isto simboliza quanto Deus nos ama. Por isso que a imagem do coração de Jesus é apresentada com o coração para fora. Não cabe dentro de um corpo. É um coração que ama a todos. Este é o símbolo. Coração aberto com a lança é o coração divino que derramando sobre nós torrentes de graças, de misericórdia e de perdão. Jesus é a encarnação viva do amor de nosso Deus e Jesus é o símbolo do amor de nosso Deus pela humanidade. A primeira leitura de hoje, ela expressa que Deus fez por seu povo. Ela descreve o que Deus faz pelo seu povo. Por isso que a primeira leitura dizia: eu carrego vocês no meu colo, como uma criança. Isso diz a palavra de Deus, que Deus nos carrega no colo como a mãe carrega, coloca no seu colo uma criança. Foi esse amor que Santo Antônio entendeu e viveu e pregou durante estes tempos de missão que ele viveu, fez em tantos países onde ele foi atrás de quem não acreditava em Deus. E nós hoje somos convidados a marcar e gravar em nossa vida aquilo que o próprio Jesus disse: eu sou manso, humilde de coração, e em mim vocês vão encontrar o repouso para as vossas almas, para as vossas
meu coração vocês vão encontrar o repouso. Então guardemos bem isso. E no próximo dia 11, quando eu voltar, nós vamos falar mais ainda e ver. Veja que foram 53 milagres e o Frei Antônio, missionário de Deus, pregando, operou durante a sua vida. 53. Então vamos agora nos unir